pode desejar com estúdio novo. E pra comemorar, nós temos um episódio com os melhores momentos de 2025. Chegamos ao 10º episódio do ano. Um ciclo se encerra. Outro começa. E que delícia olhar para trás com o coração aquecido. 2025 foi doce como chocolate nas conversas que curaram. E quente como pimenta nos assuntos que mexeram com o corpo. A mente e as relações. A gente tem que pegar 5 coisas e botar como prioridade máxima: saúde, amor, trabalho, amigos e o último, sonhos, o fetiche. Falamos sobre por que dizem que o homem é micro-ondas e a mulher fogão a lenha. E descobrimos que, no fim, todo mundo só quer ser aceso do jeito certo. Trouxemos leveza ao lembrar que amor é bom, leve. E que reconhecer um relacionamento tóxico ou abusivo é o primeiro passo para voltar a respirar. O relacionamento tóxico, normalmente o indivíduo que se envolve com uma pessoa assim, ele não tem o intuito de causar mal, né? Já numa relação abusiva, o abusador, ele tem o intuito, ele tem o desejo de prejudicar a sua vítima. Também celebramos a liberdade da mulher que diz inteira, solteira e feliz, porque estar sozinha nunca foi sinônimo de estar vazia. Acho que é super válido a gente ter essa liberdade de poder sair, jantar sozinha e ter momentos com nós mesmos, não só na intimidade, mas no dia a dia, sabe? Sair, dar uma volta sozinha, fazer uma caminhada sozinha, enfim, exercícios, tudo que a gente possa fazer sozinho para ter esse momento com a gente mesmo, acho que é essencial. Na cama, aprendemos a grande verdade. Corpo e mente precisam estar no mesmo lugar. E falamos sobre prazer. Prazer que se constrói, se comunica e se merece. Então são 3 pilares dentro da relação: admiração, tesão e respeito. Eu dou isso tudo pra ele. Mas realmente você olha ele como aquele cara que, eu quero sentar nele hoje. Eu quero mamar ele gostoso. Eu quero estourar. Não, eu tô com muita vontade porque, meu Deus, ele é meu Rivotril. Sabe? Eu vou sentar e aquilo ali, vai ser maravilhoso e eu não vou pensar em mais nada. Não. A maior parte das vezes a gente tá cumprindo um papel, a gente tá fazendo para agradar, a gente tá fazendo para ter uma recompensa, um ganho secundário. A insegurança masculina também ganhou espaço. Porque tamanho de membro não define o tamanho da intimidade, do vínculo ou da entrega. A queixa da mulher não está em tamanho, ela está em quanto esse homem busca o sexo com sexo de qualidade, como ele vai preparando essa mulher pro sexo, até chegar no momento do sexo, de uma penetração, de um carinho, de um toque. Então a queixa maior sempre vai ser em relação a como ele aborda ela, e não ao que ele tem para oferecer. E reforçamos que consulta ginecológica boa é aquela que parece conversa de amigas, onde ninguém precisa sussurrar o próprio corpo. Eu falo abertamente e eu acho que isso, quanto mais você vai tratando com naturalidade, você passa pra pessoa. Então a pessoa se sente à vontade. Falamos sobre como manter a paixão acesa em meio à rotina corrida. Você gosta dele, você ama ele, é isso que você quer pra tua vida, então pronto. É a questão do equilíbrio, respeito e equilíbrio. E recebemos convidadas especiais. Cada um com histórias tão ricas que somadas dariam fácil um intensivão de mais de 10 horas sobre amor, parceria e desejo. Quando eu tô mais leve comigo, né, sem tantas neuras irem comigo nessa relação, eu consigo estar de forma mais leve para que aquilo seja uma relação de união muito maior. E aí nesta união eu consigo sim poder sentir os prazeres que o meu corpo proporciona de uma forma realmente leve, sem tantas culpas, e ai meu Deus, e será que eu não vou pro céu, e coisa parecida. Que venham os próximos. Aproveite para maratonar e comece por aqui.
Ivone, já chegamos em dezembro e que ano foi esse? Meu Deus do céu, eu não tô acreditando que a gente já tá em dezembro em retrospectiva. E viveu tudo isso, né? A gente trouxe tanta gente, tanta informação. Como pode desejar, pode contribuir aí na vida das pessoas. É tão bom, né? E estar aqui e ver o quanto a gente contribuiu, o quanto a gente trouxe de informação importante, de pessoas que trabalham com a mesma energia, a mesma sintonia com a gente, que é de levar a informação correta. Enfim, foi um ano incrível. Tivemos aqui pessoas maravilhosas, pessoas famosas, pessoas profissionais e foi tudo maravilhoso. Pra falar desse assunto que é tão importante, né? Eu sempre falo assim, de trazer essa leveza, esse prazer, da pessoa tentar descobrir esse potencial, que eu falo, quando a gente tem mais prazer na vida, a gente fica mais leve, mais feliz, porque a gente já tem tantos problemas e quantos profissionais contribuem. Eu aprendi muito nesse mês, esse ano incrível, que olha... E quanta coisa, né? A gente olhando até os episódios, gente, quanta coisa pra aprender, pra rever, porque quando a gente escuta de novo, a gente aprende de uma forma diferente. E que prazer imenso ter você nessa caminhada aqui comigo, claro, né? Esse ano inteiro, de tantas trocas, de tantas experiências, de tantas coisas vividas juntas. Gente, foi assim, você falando, veio vindo assim, como se fosse um filme na cabeça. Teve um episódio que foi com a doutora Tamara, que eu cheguei, após a gravação do episódio, eu falei assim, gente, o quanto eu aprendi nesse episódio. Eu cheguei para as meninas lá da loja e falei assim, vocês precisam assistir esse episódio quanto antes, porque ele tá muito rico de informação, né? Então, assim, foram profissionais incríveis que realmente colaboraram com a gente aí no Pode Desejar no ano de 2025 e 2026 vem aí. Incrível! E hoje, claro que vai ter conteúdos novos, né? Que a gente não poderia encerrar o ano para falar sobre o quê, Ivone? Que a gente fala o ano inteiro. A gente fala sobre como falar sobre sexo abertamente. E é esse o assunto que nós iremos abordar hoje, nós duas, trocar ideias, dar dicas, falar, conversar. O que a gente faz todo dia, a gente vai fazer aqui, juntinho de vocês hoje. Mas, Ivone, então vamos lá. Responda aqui pra mim como que hoje é tão difícil. Nós somos casados. Os casados ter dificuldade de falar sobre a intimidade, né? De falar esse assunto tão importante, tão necessário, que a gente faz uso dele recorrente dentro de casa, mas quando verbalizar tem uma certa dificuldade. Como trazer isso para dentro do casal, essa intimidade para falar sobre isso? Olha, Dai, eu sempre falo uma coisa, em todos os aspectos, não só de sexualidade também. O óbvio, ele precisa ser dito. Né? Então, assim, você tem que aprender que o óbvio precisa ser falado, não só no relacionamento com a sua parceria em casa, mas dentro do seu trabalho, da sua rotina. Você precisa, porque muitas vezes você pensa assim, ele faz isso, mas ele não podia fazer. Ele sabe que isso te faz mal de alguma maneira? Então, o óbvio, primeiro, eu acho que a primeira dica importante é você falar o óbvio. Né? E porque às vezes você não falando esse óbvio vai interferir lá na vida sexual também. Então, o óbvio precisa ser dito, precisa ser falado. E os tabus também precisam ser quebrados. Né? É um jargão a gente falar aqui, né? Que os tabus precisam ser quebrados. Mas eles precisam realmente, porque a gente vem de uma crença limitante muito grande, principalmente a nossa geração, porque é uma geração que os pais não falavam abertamente. Até hoje é difícil a gente falar, né? Nós já falamos até aqui nos outros episódios o quanto nós temos essa dificuldade também em falar com os nossos filhos. Você tem 2 filhos, uma menina, um menino, eu tenho uma menina em casa. Então, o quanto é difícil, porque não é receita de bolo. Mas eu sempre falo, gente, o óbvio tem que ser dito. Então, comece por aí, falando o óbvio. Eu falo trazer essa leveza, né? Trazer com suas palavras. Eu acho que a gente precisa... Gostei muito, além do óbvio ser dito, eu sempre falo assim, você precisa começar a entender que isso não é mais um tabu, não é mais pecado, é algo que acontece, você precisa colocar na sua mente que é algo natural que vai acontecer e trazer essa leveza com suas palavras, você se descobrir, você se permitir, você trazer mais essa leveza, porque assim,
tudo na nossa vida tem o lado bom e tem o lado ruim pra tudo. Mas existe, não existe? Existe. Então, por que você não trazer uma leveza? Porque é algo que contribui, é algo aonde que é necessário, é pra família, é pra um bem-estar, é uma saúde, né? Eu sempre falo assim que quando você tá lá, cuida de você, que traz leveza, porque hoje a gente vê tantas depressões, a gente já trouxe aqui sobre relacionamentos tóxicos que nos fazem muito mal. Então, quando você traz essa leveza, você busca entender o que cabe a você, o que cabe ao outro e trazer essa leveza pra dentro do relacionamento. Então, sabe, desmistifica que é mal, é ruim, traz mais leveza, conversa. Se às vezes você não consegue conversar com o seu parceiro cara a cara, toma um vinhozinho pra você ter mais coragem, porque depois você não vai precisar do vinho, você já vai conseguir conversar com ele diretamente. Só não pode tomar a garrafa inteira, né? Tem que ser uma né? tacinha, porque senão as verdades nuas e cruas... Não, pelo amor de Deus, isso aí é pra ser algo bom, né? Mas essa da taça do vinho, eu falo que, né, ele dá aquela encorajada. Uma animada, que se não é o vinho, que seja uma cerveja, né? Eu falo que a cerveja é um perigo. Eu que tenho intolerância aí pra cerveja, uma cerveja eu já fico feliz. Já fica feliz. Já vai falar demais, Daiane? Eu vou amar todo mundo. Gente, eu lembro que Castropil esteve aqui já em 2 episódios e ele disse uma coisa assim que eu sempre lembro. Gente, sexo traz a vida. Então, não tem como o sexo ser pecado. É claro que eu sempre falo assim, que o sexo, ele tem que ser compartilhado com a sua parceria. Então, assim, você tem que entender até onde vai os seus limites e os limites da sua parceria. Você entendendo isso, já é meio caminho andado. Né? Respeito. Também. E muitas vezes as pessoas não têm. A gente fala muito sobre falar abertamente, mas muitas vezes as pessoas não têm essa... Que nem você falou, toma uma taça de vinho para conversar com ele. Porque você não tem... Empatia aqui, com as palavras, ter esse cuidado. Aqui e vamos falar hoje sobre isso porque você acha vergonhoso, você não se sente à vontade para falar com a sua parceria, né? Mas isso é tão essencial para um relacionamento, porque ele precisa entender o que você gosta, onde você gosta, como você gosta, né? E você precisa entender dele também. Então, o essencial é conversar. E como a gente faz isso? Começando. Até nos próprios... Gente, essa é uma dica muito básica, porque as pessoas falam assim, Vone, como que você fala assim abertamente sobre sexo, sobre os seus produtos? Eu falo, gente, o segredo, sabe qual é? Começar. Se você adiar, você sempre vai adiar e sempre vai protelar e o seu relacionamento não vai sair ali daquela mesmice. Então, o segredo é começar. Senta aqui, hoje nós vamos falar, eu quero que você fale sobre isso ou aquilo, sobre os fetiches, sobre os desejos ou até mesmo o que te incomoda e eu vou falar sobre o que me incomoda também. Isso é muito importante no relacionamento. Eu falo que é extremamente importante você fazer acordos. Eu falo assim, por quê? Primeiro que relacionamento a gente precisa entender que ele é um investimento. A gente precisa investir na relação. Porque se você decidiu estar casado, namorando com quem é a sua parceria, você entende que você tem que dedicar tempo, que é um investimento, é algo para ser prazeroso e não para ser negativo e ruim. Exato. Tudo na nossa vida tem altos e baixos, então ele não vai ser um mar de rosas. Mas você precisa aprender como lidar com esse mar de rosas. Então, o que eu falo? Então, acordos. Vamos aqui, vamos sentar, vamos fazer acordo. E quando você for sentar para conversar com o seu parceiro ou com a sua parceira, é sem julgamento. Deixa ela falar, deixa ele falar. Depois você vê o que cabe a você e o que não cabe, o que você abre exceção e o que você não abre. Acordos, mas respeita quando o outro vai falar, porque muitas das vezes a dificuldade do casal, Daiane, eu sentei para falar com ele, mas ele já veio me julgando, ele já veio me colocando isso e aquilo. Então, não é julgar, não é falar sobre o outro. É você falar sobre você, o que você gosta, o que você quer. É vocês juntos descobrirem o que é legal para vocês dois. Então, façam acordos. Sentam para conversar sem julgamento. Escuta o outro. Ambos se escutam. Aí vocês fazem um acordo. Isso eu concordo. Olha, isso ainda não. Vamos pensar. Não, porque nada na nossa vida a gente tem que falar que é nunca. Né? Sim. Porque a vida a gente tá mudando, constantemente aprendendo. Então, você não pode falar que nunca se você não experimentou.
Se você experimentou, e aí eu concordo que você pode dizer, não, isso não cabe a mim, eu não quero. Então faça acordos com o seu parceiro, senta pra conversar, senta pra saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que você gosta, sem julgamentos. Aí já é um grande caminho andado, assim, pra você fazer. E outra coisa, quando a gente fala sem julgamentos, a gente investe em cursos, investe em várias outras coisas. Por que eu não investir no meu relacionamento para trazer coisas diferentes? Então vamos desmistificar quando a gente fala de sex shop, de trazer de produtos, de um fetiche, de uma lingerie, faz parte do ser humano. Por que você não provar de uma forma leve? Por que você não trazer isso para dentro do seu relacionamento de forma leve e não ver isso como vulgar, como errado? A gente vê muitos casais lá na loja, né, Ivone? Inclusive quando eles vão na loja, que eles buscam produtos que é um tempero diferente. Gente, nada substitui o toque humano, nada substitui o beijo, nada substitui o carinho. Aquela troca do olhar, da conquista, do beijo, é por aí que já começa o relacionamento. E quando a gente traz produtos pra dentro do relacionamento, ele não tá substituindo nada disso. Ele tá simplesmente trazendo um tempero. Porque eu gosto muito, e isso eu aprendi com você, tá? Eu sempre falo assim que eu aprendo muito com ela, assim, somos ambas, né? É isso. E ela fala assim, tempero diferente para sua comida, que é isso que representa chocolate com pimenta. Porque a gente gosta, né? Todo mundo gosta de comer um lanche de vez em quando, uma pizza de vez em quando. Por que não algo diferente dentro do relacionamento? Dentro do relacionamento pra sair da rotina, né? Eu sempre dou o exemplo que a Daiane comentou aqui, que eu falo assim pra pessoa, pense na sua comida preferida. Agora pense que você precisa comer ela todos os dias. Vai chegar uma hora que ela não vai mais ser sua preferida. Então pense que você precisa comer o seu marido todos os dias. Se você comer ele todo dia do mesmo jeito, vai chegar uma hora que ele não vai ser mais apetitoso. Então, a chocolate com pimenta vem com esses temperos diferentes. A mistura diferente que a gente precisa todos os dias em casa, para mudar o cardápio, a gente precisa temperar o nosso marido, o nosso relacionamento, e os produtos da chocolate com pimenta vêm com esse intuito de levar o diferencial. E tá aí que muitas pessoas erram. Porque às vezes eu falo assim, a gente tá num grupo de pessoas que eu ainda não conheço, você faz o quê? Você faz o quê? Eu tenho um sex shop, chocolate com pimenta. As pessoas olham assim, eu sou casada, não preciso disso. Aí eu falo assim, aí que você se engana. É aí que você precisa. Não são os solteiros que mais buscam a chocolate com pimenta. São os casados que são inteligentes e que buscam a investir, como você falou, né, Daiane? A gente precisa investir no relacionamento. A gente precisa fazer surpresa, a gente precisa ser... E nada daquela coisa tipo de ser... Porque daí deixa de ser surpresa. Quando você só usa as datas comemorativas para fazer algo diferente, deixa de ser surpresa. Deixa de ser uma pimentinha. Por quê? Porque você já espera isso. Né? No aniversário de casamento a gente sai pra jantar e termina no motel. Então, assim, eu sempre dou a dica do seguinte: vamos começar 2026 agora diferente? Vem cá, parceiro, senta aqui. Tá aqui, ó. Mês de janeiro eu vou começar e vou organizar a nossa noite, ou a nossa tarde, ou a nossa manhã. Enfim, cada um tem a sua rotina, então você vai falar assim, nós vamos sentar aqui, mas independente do horário, enfim, eu vou começar organizando, no meu caso seria à noite, porque é quando a gente faz as nossas coisinhas diferentes. Então, eu vou começar organizando a nossa noite de janeiro. Tá? Vai ser tal dia, você já tá avisado, não marque nada. Nesse dia, é a noite nossa. Tá? Nesse dia, a madrinha tem que entrar em ação, a tia tem que entrar em ação para ficar com as crianças, porque é uma noite de vocês, para que vocês não conversem sobre finanças, para que vocês não conversem sobre os filhos, mas que vocês falem sobre vocês. Então, você começa. Aí, fevereiro é seu, tá? Fevereiro é você. Se você quiser, eu até já marco a data de fevereiro, porque daí você se organiza. E assim, consequentemente, você vai ter 12 noites diferentes no seu relacionamento durante 2026. Né? Então já fica uma dica aí, já chama o parceiro, já anota lá, já programa aí, você começa e ele dá a sequência para que vocês comecem 2026 já aquecendo esse relacionamento para que você sempre mantenha a chama lá em cima e apimentada. Nossa, né? Olha que dica poderosa. E se você colocar em prática, você vai ver como que isso vai aquecer o seu relacionamento, como que isso vai ser prazeroso, vai ser gostoso. Porque e aí? Vai criar a expectativa do que ele vai fazer por você e do que você vai fazer por ele. Olha que delícia, olha que troca.
troca, sem desculpas. Não dá todo mês? Então combina um mês sim, um mês não. Mas não deixem de fazer, porque essa dica aí, vocês vão colher muitos benefícios. Eu falo assim que o casal feliz reverbera em todas as outras áreas da nossa vida. Então, se você decidiu que você quer um relacionamento bom e que é necessário para 2026, pega essa dica aí, ó. Maravilhosa, isso mesmo. Gostei. Daiane, encerrando aqui, a gente falou sobre falar, né, com a parceria, a importância disso. Vamos falar agora sobre o silêncio. Você acha que quando o silêncio demais existe ali, pode soar como desinteresse pela parceria? Pode. Além não só pelo porquê esse silêncio, da onde ele vai, que ponto que chegou esse silêncio. Porque tem algumas vertentes. Uma das vertentes é aquilo que eu te falei. É você ir para quando você vai sentar com o seu parceiro, que você vai conversar com a outra pessoa, tira o julgamento. Tira que você é a dona da razão e que você é a dona da verdade. Porque por que o outro te devolve em silêncio? Porque se você senta para conversar, você tá sempre certa. Você não erra nunca. Você só vai apontar os erros dele, porque eu vou argumentar com você alguma coisa se eu sei que eu vou perder e que melhor eu devolver em silêncio. Porque e esse silêncio pode soar como desinteresse. Exatamente. Ou pode soar como, tipo, tô aceitando tudo também. Tudo também. Né? Então, tem as duas vertentes. E daí tá péssimo. E qualquer uma das duas vertentes tá péssimo um relacionamento. Pra você devolver em silêncio. Então, eu acho, assim, que o silêncio não é bom. Justamente porque eu fiz essa pergunta porque eu ouço muito nos atendimentos aos homens na Chocolate com Pimenta. Só que eu não sei o que eu levo, porque ela nunca fala, ela nunca escolhe o restaurante, ela nunca opina, ela nunca... Então, assim, tanto um quanto o outro precisa falar o que gosta, por isso que a gente fala da importância do falar. E eu falo assim, por isso, principalmente, a pessoa se autodescobrir. Sabe? É aquilo que a gente trouxe vários episódios de como você descobrir, despertar o prazer do seu corpo. Se você não sabe, uma dica. Se você não sabe o que você quer, o que você quer trazer dentro pro relacionamento, tá tudo bem, calma. Começa por você. O que você gosta, a se descobrir, a se tocar. A gente falou de banho de presença, de você descobrir quais são as áreas erógenas, você descobrir o seu... Começa por você, o que você gosta de comer, o que você gosta de beber, o que te deixa feliz, até o que te deixa triste. Começa por aí. Porque daí você, mulher, descobrindo que, ou homem também, descobrindo o que gosta, você entende que quando você for sentar com a parceria pra você conversar, vai fluir muito melhor. Então, assim, o silêncio não é legal. E por que você tá tão desmotivada? Se você não tem mais interesse pro seu parceiro, também se pergunte, né? Esse relacionamento, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos? Vou empurrar 2026 como eu já empurrei 2025? Peraí. Não, né? Vamos fazer um 2026 diferente? E começa pela sua atitude. O seu primeiro passo, o que você vai fazer, né? Indiferente de relacionamento, se você tá sozinho, se você tá acompanhado. O que você decide, porque é você que tem que fazer por você e não esperar o outro. E não esperar do outro, exatamente. Numa conversa de mulheres, porque a gente tem muito isso na Chocolate com Pimenta, eu lembro de uma pessoa que falou assim, que ela sempre comprou o mesmo lubrificante e usava sempre, toda vez na hora de, vou pegar o lubrificante. De repente, o marido falou assim, poxa vida, mas toda vez esse lubrificante, eu não gosto desse lubrificante. Ou seja, por isso da importância de você falar, da troca, porque quando você fica em silêncio, você também tá dizendo que tá bom. Tá bom, é a mesma coisa de fingir o orgasmo. Exatamente. Se você finge que você tem orgasmo, qual é o recado que você tá mandando pro parceiro ou pra parceira? Que toda vez tá sendo prazeroso. E você acha assim, Daiane, que tem uma maneira, você tem alguma dica de como, por exemplo, tem alguém aqui assistindo e fala assim, nossa, eu preciso conversar com meu parceiro ou com a minha parceira. A gente precisa sentar e falar realmente, tô vendo que essas dicas, eu preciso colocar elas em prática para melhorar o meu relacionamento. Que dica você daria? Você acha que tem uma maneira certa da pessoa chegar para outra e falar que ela precisa falar e que eles precisam conversar? Não é que tem o certo e tem o errado. Tem que ver como que é o seu tipo de relacionamento. Mas a dica que eu daria... Vem cá, vamos conversar hoje, mas eu já diria, já de cara. Vamos ter uma conversa leve, sem julgamento, sem apontar os erros.
Porque quando eu falo assim, quando você vai conversar com o seu marido, com a sua parceira, o que eu sempre indico? Você não deve apontar o erro dele. Você vai falar como você está se sentindo e o que é desconfortável pra você. Porque quando você fala que é ruim, desconfortável pra você, você entende que você não tá julgando o outro e nem apontando os erros. Porque qual é a maior briga? Quando a gente vai conversar com o outro, a gente apontar os erros do outro. Então, a minha principal dica, e digo que coloque em prática que vai funcionar. Faz um acordo de você, olha, vem cá, fulano, vamos conversar? Ó, só que nessa conversa eu quero que você traga como você está se sentindo, como que é o relacionamento pra você. Eu não quero saber como que você me vê. Ou como é, na sua percepção, o nosso relacionamento. Porque esse é o primeiro passo pra você colocar... Conversar. Isso. Então, fala de você e o seu parceiro fala dele. Te convido você a fazer isso porque vai te render muitas conversas e boas, como você nunca teve. Uma conversa realmente de construção e de qualidade para algo diferente. Show, hein? Dica dada, é dica boa, é dica compartilhada, né? Porque daí a gente tira esse peso da conversa, a gente tira esse peso do julgamento e tira esse peso de apontar o erro. Porque quando você vai apontar o erro do outro, cara, ele já vai ficar na defensiva. Sim. Automático, nós seres humanos são assim. Eu sempre ouço também bastante a dúvida das mulheres. Ivone, eu morro de vontade de usar um vibrador, um toys adulto, morro de vontade. Mas eu já cheguei, já falei pro meu marido, ele falou assim, ai, com quem que você tá aprendendo isso? Como assim? Da onde que você vem com essas ideias? Então eu já não tenho mais como chegar, porque ele já falou que isso é coisa de PUTA e tal. Então eu sempre falo assim, olha, você chega e você nunca vai falar pro seu marido, já que você sentiu que ele tem essa resistência, né, por falta realmente de conhecimento, porque se a pessoa tem essa resistência, é porque ela ainda não conhece o quão bom é o uso de um vibrador para o casal, né, usar junto. Benefícios, né? Os benefícios. Então, eu sempre falo assim, ó, você nunca vai falar que a amiga falou, ou que a Ivone falou na loja, você vai falar que você leu numa revista e que a sensação é legal, que pode trazer benefícios para o casal e que o toys adulto não é algo que vai tirar a masculinidade dele, mas sim que vai trazer ainda mais autoconhecimento para o casal, vai trazer somente benefícios. E eu tô com vontade de ter essa experiência com você, né? Você inclui. E lá nessa revista tava falando de um vibrador de casal. Então não é só para mim. É para nós dois, é uma experiência nova para nós dois. Já soa diferente. Totalmente. Né? Olha como o cuidado, olha como você traz essa leveza para ela trazer isso para dentro do relacionamento. Tá vendo que é diferente como você se comunica de estudo? E é uma dica excelente de você trazer isso, porque é algo científico. Exatamente, é algo que você para ali e fala assim, não é algo que eu aprendi com alguém, ou qualquer coisa, ou a dona da loja só quis te vender isso aí, ou a vendedora precisa vender. Não, é algo que eu li e achei legal e gostaria de compartilhar com você essa experiência, de ter essa experiência com você. Fica totalmente diferente e algo que ele já vai falar, opa, peraí, ela quer ter essa experiência comigo. A probabilidade dele aceitar e querer, pode ser que no primeiro momento ele fique meio assim. Talvez ele vá até buscar, porque realmente tem pesquisas sobre isso, talvez ele vai até buscar esse interesse. Então, assim, é o como falar muda todo o jogo. Exatamente. Enfim, gente, o Pode Desejar sempre vai trazer dicas, informações de qualidade. E hoje estivemos aqui, Ivone e Daiane, no Pode Desejar Entre Lençóis e Microfones, nesse estúdio novinho em folhas. Like Produções arrasou. Nós estamos, então, aqui. Nós anunciamos isso, né, Dai? No último episódio que gravamos. No último episódio que a gente iria trazer novidades. Gente, ficou lindo. Eu tô me sentindo assim, olha, sintam-se acolhidos, sinta que aí, olha, a gente tem muito aprendizado, aproveita que chegou esse final do ano, aprendizado nunca é demais, tem dicas de tudo, entra ali, segue a gente no Instagram,
Perguntem, gente, a gente responde lá no nosso, pode mandar no nosso direct, tem dúvida, a gente faz caixinha, segue a gente, manda dica boa, dica compartilhada, a gente traz esses assuntos com muita leveza, com muito amor, com muito respeito, porque a gente sabe da importância disso. E aí, encerramos esse ano incrível, terminamos num estúdio antigo pro estúdio novo com essa maravilhosa parceira minha. Ai, que seguimos delícia. juntos, sabe que é um prazer imenso. A Like Produções maravilhosas, assim, Que também é uma parabéns. parceira gigante, que sempre tá aí, né? Com a gente, que Pode Desejar. Obrigada de coração por mais este ano juntinho com a gente. E até 2026, realmente. Recheado de coisas boas.